Lição de número 93. Alegria cristã. Aí, por que alegria cristã depois de Jesus aparecer para Maria Madalena? Porque Jesus então retorna, cumprindo a promessa dele, e mostra, comprova que a morte não existe, a morte do corpo físico não significa nada do corpo espiritual, nós continuamos vivendo, existindo. Então, e quando ele traz essa alegria através de Maria Madalena, já começa um momento da história mudar para os cristãos, porque até a crucificação e a morte de Jesus, a história começou a ficar assim, ó, difícil para os cristãos, difícil, tudo dava errado, tudo, os cristãos não ganhavam uma, não acertavam uma. Gente, contra o poder e a força não tem resistência. Tudo que tentava era contra, tudo que tentava era contra, até crucificarem Jesus. Pronto. Estava todo mundo triste falando assim, nossa, nesse mundo as coisas são difíceis. Não ganha uma, a verdade, o bem e o amor. No momento em que Jesus aparece a Maria Madalena, a história muda totalmente. Daqui para diante a gente vai ver a história cristã começar a fazer um pouquinho assim, ó. Por quê? A comprovação de que Jesus não morreu, existe vida após a morte. Olha só, então começa agora o próximo tema, alegria cristã. Compreenderam? Agora que o povo cristão vai ficar alegre. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Título, o Paracleto, o enviado, né? Alegria cristã. João 16, 20, Jesus disse, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aí foi um momento, na história, um momento muito feliz para todo mundo. Depois, de novo, né? A história é sempre assim, né? Não tem jeito, ela sobe e desce, sobe e desce. Meu Deus do céu, uma lição dessa, gente, quando você lê uma lição dessa, para um cético, para um ateu, e para muitos fiéis que não são do cristianismo, porque dependendo da doutrina não aceitam esse tipo de teoria que nós colocamos aqui, esse tipo de comentário, né, mano? Isso causa uma revolta nesse povo. Eles ficam com raiva do tal de Jesus que eles falam, desse Deus que só judia, só maltrata seus filhos, seus seguidores, né? Que todos aqueles que amam o Cristo vão sofrer, e que isso é uma apologia ao sofrimento, que Jesus é um... Enfim, eles ficam muito às sombras, à ignorância. Eles têm a coisa que eles mais têm raiva no cristianismo é que o Cristo nos convoca ao amor, mas o caminho é de muita renúncia, embate, sofrimento, reforma íntima, abnegação. E eles não compreendem como que isso ainda pode tomar a cabeça de um ser humano normal, que eles falam assim. Enquanto as trevas, o mal, lhe oferece os prazeres do mundo, o poder, a glória do mundo, as ilusões do mundo, tudo fácil, tudo tranquilo, e eles não conseguem entender que ao lado disso, um Jesus que oferece sofrimento, miséria, embate, reforma íntima, e ainda tem gente que segue Jesus. E é isso que eles ficam para morrer de raiva. Eles não conseguem entender que força esse tal do Cristo tem para convencer um ser humano com a mínima razão, com a mínima lógica na cabeça. Então, quando você pega alguns espíritos bem, ainda bastante duros nessa conversão, eles vêm com toda a fúria que eles têm. Eles não aceitam que uma pessoa que tenha um mínimo de inteligência, que tenha um mínimo de sonho, de vontades, de desejos, de projetos de vida,
possa seguir Jesus. Eles dizem assim, mas como? É impossível, eu não consigo entender que magia tem esse tal do Cristo. Porque para mim ele é o mais mágico de todos. É fácil para as sombras entenderem que eles conquistam o ser humano prometendo um cargo, dinheiro, beleza, poder, longa vida. É fácil, é o desejo humano. Mas quando eles não conseguem pegar uma pessoa que é estudada, é inteligente, raciocina, e ela renuncia a isso para ir para o caminho do Cristo, que é pedregulho, espinho, cruz, sofrimento, dificuldade, perseguição e morte infame. Não dá para entender assim que eles falam. Então, para as trevas, é derrota 2 vezes. Eles não são simplesmente deixados de ser escolhidos, eles são derrotados. Quando eles veem alguém caminhando invariavelmente, inflexível, fiel à doutrina cristã, nossa, mas isso desperta um ódio tremendo. Porque, na verdade, porque as trevas, gente, não são pessoas que não têm conhecimento, que não são inteligentes, muito pelo contrário. São pessoas extremamente inteligentes. Eu não diria inteligente, intelectuais. São pessoas extremamente intelectuais, porque inteligente é uma outra coisa. São pessoas extremamente intelectuais, que estudaram muito, que leram muito, que são filósofos, são matemáticos, são gente da ciência. Não pensem em nós, que quando a gente fala das trevas, são pessoas que não têm estudo, que não têm nada, que não sabem nada. Não, são pessoas que têm imensos conhecimentos humanos. Esse é o problema nosso. Quando você vê um espírito focado nas trevas e ele é obstinado já a perseguir o Cristo, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, muito intelectual. E esse é o problema dele. Porque ele não conhece absolutamente nada que não tenha vindo de outra mente humana. A intelectualidade é tudo que uma pessoa pode saber que alguém já pensou. Ou ele leu, ou ele estudou, ele decorou, ou veio dele próprio. Mas a inteligência, gente, ela vem de uma fonte da sabedoria. Nós podemos ter sabedoria e que o que eu venho a descobrir, a saber, a entender, não está ainda escrito em livro algum da humanidade. Porque vem de fontes mais desenvolvidas de inteligência que a nossa humana. E isso é difícil para eles entenderem. Então, assistindo hoje o grupo de pessoas que estão combatendo a imagem de Jesus, a gente vai ver eles muito assim, o fulano disse, o Beltrano disse, o ciclano disse, no livro tal, na página tal. E eu acho muito interessante porque eles estudam bastante, eles pesquisam bastante, mas ficam sempre seguindo o rastro de outros humanos. E não tem notícia do que aconteceu com esses humanos depois que desencarnaram. Então, isso é muito triste. Já quando você parte para o entendimento do Cristo, muito do que você vai entender sobre ele não está ainda escrito. E quando vem escrito, vem por entidades e inteligências que não estão no nosso mundo. Às vezes escrevem livros, então eu posso dizer livro tal, Chico Xavier, mas às vezes vem por inspiração, vem através do sonho. Enfim, isso para eles também é muito difícil de entender. É como se eles conseguem trabalhar na mente de todos os encarnados do planeta para que ninguém consiga absorver nada que não seja deste mundo. E pense que saiba, faz com que a pessoa pense que ela está sabendo tudo por ter lido muitos livros deste mundo. No entanto, quando elas percebem que alguns conseguem captar coisas que não estão nos livros, é como se fosse assim, um espião penetrou no sistema, está se fazendo comunicações codificadas pelo rádio, antigamente na guerra, né? Tá fazendo
ele é um espião, ele é um infiltrado na humanidade. É isso que as trevas ficam muito furiosas. Porque mesmo sendo reconhecido como infiltrado, eles não conseguem parar a pessoa. E ela caminha. E nós vamos ver Divaldo Franco, Chico Xavier, mas são muito perseguidos. O nome dessas pessoas que praticam caridade, que esclarecem, elas, se existe um livro, ela está escrito lá no inferno. Quanto mais você subir no pedestal de seu ouvido, de auxílio, de socorro, mais você será perseguido por sombras mais tenebrosas ainda. Óbvio, porque você está mexendo mais profundo ainda. Tá? Então vamos lá. Alegria cristã. Agora é um momento de alegria para nós. E Jesus diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Natural. Os acontecimentos era ali. Quem estava naquela época vivo ali, meu Deus do céu, nós não acertamos uma. Não deu nada certo, tudo que pensamos, tudo que imaginamos, tudo que Jesus fez para não ser julgado como um bandido, uma pessoa que fica tentando contra as leis, pois ele foi. Tá certo? Isso é uma coisa muito interessante, tá? Que a gente tem que sempre atentar. Quando uma força maior diz o que não é para poder culpar, respeite. Não há defesa. Deixe acontecer os trâmites. Precisa ser assim. É necessário que o mal encontre o seu auge maior. Então, ele vai perseguir e punir primeiro aqueles que afrontam essa sua maldade. Mas ele não tem como perseguir, o mal não tem como perseguir o bem, porque como é que ele vai dizer que está perseguindo a bondade? Então ele vai caluniar primeiramente o bem. Compreenderam? Ele precisa que tenha um peso em cima da imagem que ele vai caluniar e vai perseguir. E depende do poder, então ele pode julgar. E assim foi feito a Jesus. Foi dado a ele títulos que ele não tinha para poder ser julgado e ser culpado. Isso já é uma prova que existia uma força muito maior agindo contra Jesus. Não era simplesmente o povo. Estavam tristes, está dizendo o momento dele. Estavam tristes, natural. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Eles estavam vendo assim, olha, o nosso mestre, o nosso Salvador, estava agora sob o peso das leis terrestres. Estava sob o peso dos poderosos da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Um líder, ele precisa entender como agir. Ele tem que saber agir. E principalmente um líder, ele não é um chefe. Um líder é aquele que não carrega título algum que lhe dá poder, mas é o que comanda todo mundo. Como assim? Um líder, ele não tem o poder de chefe do departamento, chefe do setor, presidente, ele não carrega cargo. Ele geralmente, o líder, está no grupo daquela equipe, mas ele é que convence os seus colegas a trabalharem para o chefe. Compreenderam? Então, todo poderoso tem que ter um líder do lado dele para convencer o povo. Um é quem carrega o título. O outro é quem convence os liderados a servi-lo. O líder é aquele que convence as pessoas a fazerem o que é necessário e se convencem em fazer para o bem deles. Então Jesus era esse homem que tinha essa vigorosa serenidade, ele muito tranquilo, ele estava vendo
que os seus liderados, que o seu grupo, que os apóstolos e que todos que o seguiam estavam chocados de ver a maldade, a injustiça acontecendo. Então ele, calmo, sereno, mostrando para as pessoas, fiquem tranquilos, porque se ele desesperar, e o povo dele, todos que seguiam, desesperariam. Então ele, tranquilo, diz assim, calma, exortava-os. Agora, entre aspas, na verdade, aqui, gente, nós vamos ver Jesus falando várias vezes essa chave espiritual. Quando ele fala, na verdade, Jesus não era gago. Isso, existem diversos versículos, depois vocês acompanham, pegam o Novo Testamento, vocês vão ver lá. Na verdade, quando ele fala essa chave, é porque ele vai ensinar, não é para corpos físicos, a mensagem é para espíritos, tanto desencarnado quanto encarnado, que estavam presentes naquela assembleia de acontecimentos. E olha o que ele vai dizer aqui, vos digo que vós choreis e vos lamentareis. Então veja, não tem nada a ver com o corpo físico. O mundo se alegrará e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Fecha aspas. Compreenderam? Ele estava falando para espíritos imortais. Ele estava dando um ensinamento atemporal. Ele não estava falando para pessoas que estavam vivos naquela época, porque isso eles não viram. Esse aqui eles não viram. O que mais que não viram? Nem nós vimos até hoje, 2000 anos depois. Quem é que nós cristãos está alegre com o mundo que nós estamos vivendo? Não estamos. Então, Jesus teria errado? Teria mentido para nós? Teria nos encorajado apenas a segui-lo, mas tudo então era mentira? Não. Por isso ele colocou as duas, na verdade, para que a gente entendesse que a mensagem que viria era de cunho espiritual, atemporal. Vai acontecer. Então, continuando, através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Ele está falando depois que Jesus fala isso. Séculos depois ainda a gente está vendo. Viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados. Perseguições sem conta. Martírios e lágrimas para todos os seguidores. Olha, Emmanuel, o próprio Espírito falando, será que Jesus estava louco quando ele falou aquilo? Porque ele falou uma coisa e não aconteceu nada do que ele falou, só aconteceu o inverso de lá para cá. Ele estava mostrando para nós como a mensagem do Cristo não era para aquela época. Os ensinamentos de Jesus não foi para um povo que viveu há 2000 anos. O ensinamento de Jesus foi para a eternidade. E é por isso que depois de mais de 2000 anos, nós ainda estamos conectados nessa mensagem para compreender a profundidade e os significados dela. Se fosse para um povo de 2000 anos atrás, era simplesmente um fato histórico. E que somente os historiadores deveriam contar isso. Mas não é um fato histórico. Então, no entanto, ele está dizendo assim, essa pesada bagagem de sofrimento, então Jesus diz assim, olha bem o que ele vai falar, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentarei, todos sem exceção, que mergulharem no mundo físico, que reencarnarem, que passarem por esse local aqui, chamado Terra. O mundo se alegrará e vós estarei tristes. Olha bem a época que nós estamos, todos os absurdos possíveis. Olha a abertura das Olimpíadas.
Olhem, liga a TV, assista. Um show de horrores. A coisa mais chocante que o mundo viu até hoje. Em nome das Olimpíadas. Tá certo? Olha quanta coisa está... Olha o show da Madonna quando veio ao Brasil e ainda paga pelo nosso dinheiro. Olhe o show da Madonna. Sexo explícito para todo mundo. Um show de uma cantora. Não era nem teatro e nem filme. Era show. Olha para onde nós estamos vindo, o nosso mundo caminhando. Um show de horrores, não é isso? Então ele está falando, ó. Vós chorareis e vos lamentareis. Os cristãos vão se chocar, vão comentar, vão lastimar. Mas o mundo se alegrará. É isso. Tá vendo? E vós estareis tristes. Porque muitas vezes um cristão, gente, ele é o cristão, mas ele vai ver o filho ser ludibriado por isso. Então, uma tristeza vai assolar todos os lares. Tá certo? Não tem como, né? Todos os lares serão assolados. Então, aonde houver um cristão, ele pode se segurar, mas não vai conseguir segurar todos que ele ama. Alguém vai se perder. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Por que o sofrimento, a dor, é isso que as trevas acusam, batem de frente com os cristãos, falam de um Deus horroroso, cristão, Deus cristão. Ele está dizendo assim, ó, essa pesada bagagem de sofrimento constitui alicerce de uma vida superior. Aí entra os ateus, os céticos, os anticristãos e dizem, por que tem que ser sofrimento? Por que não pode ser um prazer, um paraíso, uma felicidade, uma alegria, o alicerce? Vida superior, repleta de paz e alegria. Aí ele vai explicar, essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Como nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes, então o nosso coração, ele vem estéril. Com o tempo, ele vai criando condições através do conhecimento, do entendimento, do desenvolvimento da nossa inteligência e da experiência. Nosso coração vai adquirindo condições adequadas para brotar bondade, amor, esperança, paz, alegria. Não é possível isso acontecer em espíritos recém-criados, simples e ignorantes. Porque a alegria, a paz, o amor tem que ser desenvolvida. Ela não é um prêmio que chega pronto. Ela não é uma mágica divina. Cada um de nós terá que desenvolver o amor, a alegria, a paz, a harmonia. E para isso acontecer, trabalhou muito o coração. O coração terá que deixar de ser estéril para brotar essa bondade. Mas, quando uma terra é estéril, o que acontece com ela? Você vai ver o agricultor chegar na terra, bater enxada, arrancar o mato, passar aquele arado, revirar. Quando você olha isso, você fala, nossa, o agricultor está ofendendo a terra, agredindo a terra, maltratando a terra, pois ele chega a cavar até embaixo, revira a terra, as minhocas que estão lá embaixo vêm para cima, arranca a raiz de tudo que existe lá de mar. Se você vendo aquilo ali, você fala assim, o agricultor,
ele está ferindo a natureza, né? Está maltratando a terra, o terreno, mas agora ele está preparando a terra. Então essas agressões com instrumento humano, enxada, arado, tudo isso que a gente conhece, elas são necessárias. Quem está fazendo isso é alguém que ama a terra, que conhece a terra. O agricultor, ele ama a terra, ele conhece a terra, e ele sabe que se ele fizer isso, daquela terra vai sair coisas boas dali. Assim também é Deus. Ele nos ama, conhece o coração humano, mas ele sabe que se não houver algo para mexer, revirar a terra do coração humano, não terá chance o bem, porque o bem não vai sair do nada. Muitas vezes a terra está até compacta, e a parte de cima da terra não tem nada de bom para você plantar uma semente. Tem que revirar a terra, porque a parte de baixo está melhor. É onde o sol não castigou, a umidade está melhor. É também o coração humano. Bom, então ele vai dizer assim, nós entendemos por que Deus vai agir aparentemente no coração humano. Veja, porque aqui no nosso exemplo, o homem pega a enxada, o arado, e vai machucar, revirar a terra. É a vontade do homem na terra, no coração, na terra dele. No coração humano não é Deus que vai pegar o arado, a enxada e revirar o coração do homem. Pelo amor de Deus, Deus não é sádico, não é maldoso. É o dono do coração, não é o dono da terra que revira a terra dele. Não é Deus que fica mandando raio do céu para revirar a terra. É o homem. O homem, dono do seu coração, vai revirar o seu coração, a sua terra, tá certo? A vontade própria, para que algo de bom aconteça em seu coração. Que vai se preparar. Então olha só, o que chega, ó, dores, chegam como adubo divino aos sentimentos da criatura terrestre, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Então, agora, qual é o adubo divino? Dores. Compreenderam? As dores. Mas por que, Guto? O homem vai revirar o seu coração. E aí, como o agricultor faz? Depois de revirada a terra, ele joga adubo e revira a terra. Porque o adubo mexe com a terra e aquilo ali volta a dar condições na terra de brotar semente. Assim Deus também fará. O homem vai querer trabalhar o seu coração. Não é obrigado. Eu nasci simples, ignorante, quero ficar assim, quero ficar cético, não quero acreditar em Deus, quero viver. Não posso? Pode. Mas aqueles que quiserem, vai começar a mexer nos seus corações. E vai pedir algo a Deus. Um adubo. Vai preparar o seu coração. Ele quer seguir o bem. Ele quer servir a Deus. Ele quer deixar essa simplicidade e ignorância dele e seguir a Deus. Porém, ele precisa de um adubo para que ele não caminhe o tempo, depois se arrependa, depois tenha medo, depois seja fraco, depois recue e venha servir o mal. Porque todos nós sabemos que servir o bem não é fácil. Porque o mal não deixa em paz. Então, antes de você subir os degraus da bondade, da evolução, você vai ter que estar forte. Porque senão o mal passa a perna em você e você cai. Quanto mais alto subir, pior o tombo. Então vamos lá. Chega como adubo divino divino aos sentimentos da criatura, o sofrimento. Então, o que é que faz a gente ter certeza absoluta que o nosso coração vai se converter, vai produzir o bem? A dor. Tá certo? A dor que faz isso.
Eu olho a terra, eu reviro a terra, mas o que dá certeza que vai brotar ali, o que eu vou plantar? O adubo. Senão eu falo assim, eu revirei tudo a terra, mas não sei se essa terra é boa não. Não sei se eu plantar arroz vai dar arroz. Aí eu vou no adubo específico do arroz, jogo na terra, aí eu falo assim, agora vai. Agora com adubo, se a terra não estava boa, ficou boa. O adubo do ser humano, do coração humano, é a dor. Compreenderam? Por isso, não é uma apologia à dor. Jesus não está falando para todos nós sentirmos dor sorrindo. Não, viva a dor, todo mundo tem que sentir dor. Ele não está falando isso. Ele está falando que é inevitável, que a dor é o que cria uma coraça, um calo no seu coração, para que você consiga seguir o Cristo fiel. Senão não tem jeito. Você vai sempre ter medo. Por que a gente vê pessoas que vacilam, gente, na fé? Você está vendo uma pessoa seguindo. Não é isso? Está seguindo a vida. Parece que está indo na direção do Cristo. Dado um acontecimento, ela vacila. Já entrega o ponto, já sai do cargo, já para o trabalho dela. Se não gostou, gente, pelo amor de Deus. Não está calejada. Não tem dor, não tem sofrimento. Ela está caminhando mais com uma impulsividade, porque ela conheceu fulano, era bonzinho, conheceu Beltrano, era um homem bom, conheceu Jesus, eu também estou no meio da bondade, fulano está ajudando os outros, eu também estou ajudando, fulano está falando do bem, eu também estou falando. A hora que a dor bate na minha porta, na minha casa, no meu mundo íntimo, que aponta a minha falha, aí eu não quero mais. Chega, vamos parar com esse negócio de Cristo, vamos parar com isso daí, entendeu? Quantos abandonam o trabalho só porque é corrigido um determinado ponto? Você estava caminhando para a direita, tá errado, caminha para a esquerda. Já não faço mais. Se eu estava caminhando na direita, já não sei mais. Por quê? Não está calejado, foi na empolgação dos outros. Todos nós vamos sofrer correções, apontamento, opiniões, julgamento, perseguições, calúnia. Se você não tiver um coração calejado de dor, você é aquele que não pode falar uma coisa e já se melindrou. Eu estou fazendo uma coisa que eu falo, não gostei, achei que você devia fazer assim, pronto, já não faço mais. Não é isso. Todo mundo melindroso. Por que melindroso? Porque eu sou fraco. Porque a bondade que eu estou fazendo não vem da profundidade do meu ser. Ele vem da contaminação dos acontecimentos. Quantas pessoas estão seguindo bem, estão seguindo certo, estão fazendo tudo certo? Aí tem aquele bando de seguidores, vai começar. Daqui a pouco vem uma notícia triste para ele, ou vem uma acusação, ou vem uma injúria, uma injustiça, uma perseguição. Alguém que diz assim, não gostei. Pronto, a pessoa largou o trabalho. Quantos de nós? Cadê aquela pessoa que estava ali, que falava, que ensinava? Da boca para fora. O coração era fraco. Ela não estava convertida. Compreenderam o que eu estou tentando dizer? Ela estava sob a influência da bondade. É diferente. Eu consegui fazer entender? E às vezes a gente vai dizer, seguidores. Tá vendo aquela pessoa na religião, seguindo aquela religião, vai todo naquela religião, pá, um apito ali. Agora não, ainda não, isso não pode agora, não, já parou, já abandonou a religião. Tá certo? Então é isso que ele está falando. Então, seu coração está sem adubo, você não revirou o seu coração. E faça você, tá? Olha o agricultor. Eu comprei essa fazenda, eu vou contratar pessoas, ou eu mesmo, eu vou virar a minha terra, não vou mandar ninguém fazer por mim. Veja bem, quando cuida do seu coração, revira ele, porque se você não revirar, alguém vai vir e vai revirar para você, tá bom? Então não fica nesse comodismo, tá tudo bem, tá tudo beleza, não, começa a cavucar seu coração
Depois vai tirando o que não presta, vai tirando a erva daninha, vai tirando o mato, põe a sua mão mesmo. É seu coração, é sua terra. Você põe a mão, arranca o que não presta, que você não acha que vale nada, tira de você. Aí você pede a Deus dores. O adubo, natural, né? Vai vir, né? Não tem jeito. Para que você se sinta, veja se você está preparado para seguir o bem. Porque na primeira, na segunda, na terceira caminhada vai vir uma enxurrada de pessoas falando mal de você. É natural. Chegam como adubo divino ao sentimento das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. A hora que você começar a mexer no seu coração, você vai tirar tanta porcaria, tanta coisa que você nem sabia que tinha, tanto sentimento de raiva, de culpa, de mágoa, inveja, ciúme. Vai mexer em tudo aquilo ali. Ele vai falar, isso aqui não vale nada, isso aqui é um pândano. A gente vai pensar assim, né? Eu não valo nada, para que Deus me quer? Eu não sirvo para nada. Eu sou o último dos últimos. E aí ele está falando que dali, daquele que achar que ele dele é um pântano, que nada brota, vai nascer lírios de esperança. Se esse pântano for trabalhado, for seguir as recomendações do Cristo. Aceita o adubo, aceita a dor. Dor não é castigo de Deus. Entendamos isso. Dor é necessária, fortalece a gente. Sem dor eu não cedo, sem dor eu não dobro o meu joelho. E olha que eu conheço pessoas, gente, que passa dor, mas não ajoelha. Se ajoelhar, não reza. Nossa Senhora, não é fácil não. Mas a dor vai até que a pessoa cede. Quando cede, já está preparado para aquele tipo de situação. Já não espera mais a segunda. Porque quem conhece a dor, a última dor de um determinado padrão de comportamento, aonde um determinado padrão de comportamento leva a gente na vida, quando a gente espera que a vida mostre para nós onde nós chegamos, não espera a próxima vez, não. Aprende para nunca mais errar. E consegue até ensinar outros, dizer assim, ó, não faz isso com você mesmo. Eu fui também nesse buraco, cheguei até no final e tive que voltar aceitando uma série de coisas na minha vida que eu não queria aceitar. É melhor você parar para olhar aqui, acha o que está errado em você, aceita logo, porque a dor vai fazer você aceitar. Tá certo? É assim. Os inquietos, aí ele continua assim, ó, os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária, aquelas pessoas que se dizem salvador da política, da ciência, inquieto porque eles vivem falando, né? Na crosta planetária, olha, crosta planetária, ainda é importante isso, não é na Terra. Crosta planetária, no caso nós da Terra. Terra é o planeta. Crosta planetária pode ser de qualquer planeta. Mas nós, então significa, quem de nós vivo, encarnado, está na crosta planetária? Ninguém, né? Nós estamos no planeta. Então ele quer dizer, há espíritos também. Existem espíritos que estão enviando mensagens à Terra e fazendo o mesmo trabalho dos salvadores da política e da ciência, que são os encarnados. Compreenderam? Então, nós estamos num momento hoje que nós estamos vendo pessoas falando horrores sobre das religiões, do Cristo, do amor, de Buda, de Zoroastro, detonando mesmo. Se você fica pasmo de ver. E então, se percebe que eles estão recebendo, eles estão inspirados por espíritos inteligentíssimos. Não são qualquer um, não. Conhece a Bíblia mais do que nós.
receitam. O que eles estão receitando hoje? Olha só, esses espíritos da crosta do planeta, que não estão encarnados, e os salvadores políticos e da ciência, se você for lá, sabe o que eles receitam? Repouso e prazer. É isso que você vai ver. Descanse, divirta-se, né? Passeie. Outros transformam isso em conheça o mundo. Passeie, divirta-se. Você está aqui para passear, você está aqui para se divertir. Cada hora que você perde, e aí, como que eu fico? Tem como eu reparar isso? Não tem. O mal, gente, hoje o mal, ele não está impedindo ninguém ao bem. Ninguém de evoluir. Não está fazendo mais isso. Isso foi uma tentativa muito tempo atrás. Faz tempo que as trevas já mudaram. Faz tempo. Hoje, o que eles fazem com a pessoa é só adiar, pôr na cabeça dela que ela não precisa começar o caminho do bem agora, nesse instante. Ela pode amanhã. E amanhã, depois de amanhã. E depois de amanhã, depois de amanhã. E se a pessoa teimar, ela ainda vem com aquele conceito até espiritualista e diz: mas você não é imortal? Por que tanta pressa? Deixa, vai curtir a vida. Lembra a mensagem dos benfeitores que falavam para nós assim, ó? Eu lembro que o Reinaldo falava assim, que o mal, o palestrante, né, tinha que estar preparado para dar palestra no dia, ele ia dar uma descansada, ele ia dormir. Aí Reinaldo falava assim, não se preocupa que seus inimigos vão te acordar no horário exato. Porque às vezes a gente pede, né, pro benfeitor, não deixa eu passar do horário, estou muito cansado, não deixa eu passar o horário. Ele falava assim, fica tranquilo, teus inimigos não vão deixar você passar um segundo antes. Eles vão te levar até a palestra. Vão te, na frente, abrindo o caminho para que nada, nenhum mal te aconteça. Porque eles são o próprio mal. Se eles estão dizendo para o outro mal, sai da frente que nós sabemos o que estamos fazendo. Vão te escoltar até a sua palestra. Vão te colocar ali na frente. Pode ficar tranquilo. E aí então eu dormia. E de fato, se acordava impecável, quebrado, destruído. Aí você fala, não, mas eu tenho que ir na palestra, não é isso? Né? Tem que ir na palestra, aí você ia no espelho, você tá com aquela cara desse tamanho, de cansado, né? Mas você tem que ir na palestra, né? Aí ele tava ali, seu obsessor, e falava assim, não, tem mesmo, você tem compromisso, você compra um homem de palavra, tem que cumprir sua palavra. E aí você já ia se preparando, à medida que você ia preparando, ele falava, mas você tá bem cansado, não tá não? Tô cansado, mas você não falou que eu tenho que cumprir? Tem que cumprir seus compromissos. Pois é, mas tem que você merece descansar um pouco mais. Afinal de contas, sua dedicação em relação aos outros está um pouquinho mais. Por isso que você está cansado. Aí você pensa, que eu mereço? Será que eu mereço? Claro que merece. Ora, quantas pessoas você acha que acorda para ir a serviço do Cristo de graça? Aí você pensa, poxa, sou diferente, né? Já estou me sentindo melhor. Até que eu não estou tão cansado, não. Não, mas eu vejo que ultimamente você anda se dedicando demais. Você acha? Sim. Experimenta tirar umas férias. Férias? E tem isso um servidor do Cristo? E tem férias para servir Jesus? Tem aposentadoria também. Tem? Quando que é a minha aposentadoria? Quando que a minha aposentadoria dá risada desses acontecimentos? É real, gente. E tem aposentadoria? Tem aposentadoria. Mas eu vejo que você parece que não está levado a pensar em somar, né, as horas trabalhadas a serviço do bem. Quem pode ser mais caridoso que o bem? É ele que é aquele que mais vai te dar, por exemplo. Se você tiver 10 anos de descanso, ele pode dobrar em nome da bondade, do amor, 20 anos. E é verdade, mas continua se afrontando. Aí você já começa a diminuir, né, o ritmo, né? Não, mas eu tenho que ir, não. Tem que ir, você tem que ir. Mas,
Se você chegar um pouco atrasado, alguém pode dar início do seu trabalho. Afinal de contas, o serviço do amor não fica na mão de ninguém. Você pode dividir. Chega um pouco mais atrasado, comunica, e alguém assume até você chegar. Pensando nisso, eu nem pensei nisso. Mas o meu benfeitor, o que Reinaldo vai achar disso? Não. Reinaldo não vai achar nada, porque ele não é teu patrão, ele é teu benfeitor. E Deus é o teu patrão. Pergunta a Deus, o que ele vai achar? Se ele não te responder, concordou. Quem cala, consente. Bom, eu perguntei a Deus, Deus não respondeu, calou, consentiu. Bom, até então eu já estava diminuindo o ritmo, né? Bom, e aí era um sábado à noite. Então ele falou, bom, e essas horas, no sábado à noite, você pode não só estar atrapalhando a sua vida, como de muitas pessoas que poderiam estar fazendo outras atividades, vão parar para te assistir. Mas isso é mal? Bom, mal depende de como você vê. Se você vê que vão te ouvir, vão te assistir, para você o ego é bom. Eu pensei, então eu estou trabalhando pro meu ego. Agora para o bem delas, não sei, cada um tem seu próprio, seu diário, né? Seus cumprimentos, suas missões, eu não sei. Ixi, então eu acho que... Mas Reinaldo nunca me falou isso. Bom, Reinaldo não é teu chefe. Não é isso? E você, quem é? Eu sou teu amigo. Você acha que não é um amigo que estava falando comigo até agora? Ele compreendia em tudo que eu queria. Até quando eu pensava em algo de fazer, ele já dizia isso. Eu concordo com você. E quando eu lembrava do Reinaldo, eu dizia, para de ser vergonha isso. E quem que era meu amigo? Então ele continuou dizendo assim, aí eu fui direto pro espelho, olhei assim e falei assim, é verdade, acho que eu vou ligar lá, vou mandar, já tinha celular, já comecei a mandar mensagem, porque quando eu comecei não tinha celular ainda. Então, e ali ele mandando a mensagem, deram aquelas mensagens SMS, não tinha WhatsApp, e ficava torcendo, a pessoa tem que ler, né, tocar e a pessoa tem que ler, tem um tempo para chegar lá, e põe um tempo para responder. Tava ali, ele disse assim, não, olha, eu vou dizer bem a verdade para você. Eu sinto que você está cansado. Eu estava muito cansado. Então volta a descansar. O que nessa eternidade que você pode fazer hoje não pode adiar para fazer amanhã? Qual é o sentido da imortalidade se não puder deixar para amanhã qualquer coisa que você pode fazer hoje? Sabe que eu pensei... E ele me pegou, porque se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, eu diria, tudo que eu possa fazer hoje, eu já não posso mais fazer amanhã, porque o hoje deixa de ser hoje, passa a ser ontem, e o amanhã já não é mais hoje. Não é verdade? Tudo que você pode fazer hoje, você não faz mais amanhã. Não tem a mesma chance, os mesmos conteúdos, não está mais nada organizado na existência universal. Portanto, hoje é igual a hoje, único dia em toda a sua existência. Concordaram? Bom, então vamos seguir. Aí eu pensei assim, então, ele disse, bom, o que eu tenho só para dizer é, não vai fazer falta a sua palestra. Tem milhões de outros palestrantes pelo mundo. Volta, deita, descansa. Continua depois quando você quiser. E foi embora. Deixou a mensagem dele para mim. Milhões de pessoas caem nisso. Esse é o mal. O maior mal que a gente conhece é o Satanás. Você acha que Satanás, por exemplo, vai aparecer de chifre, de bode, de negócio, malvado, só dele aparecer, sugando fogo pela boca, vai te convencer alguma coisa? Gente, acredita no seu cérebro realmente? Satanás, para te convencer, se ele quisesse te convencer, ele tinha que aparecer como o homem mais bondoso do mundo. E para ser um homem mais bondoso do mundo, ele tem que te elogiar, achar que você é o máximo de todos, que é o mais injustiçado e que nem Deus te compreende, só Ele que sabe quem é você. Compreenderam? Porque se ele for ruim, você vai querer alguém ruim.
De jeito nenhum. Por isso que ninguém gosta dos benfeitores, porque ele chama atenção, ele cobra, ele aponta seu erro, ele fala que você está sendo muito preguiçoso, que precisa fazer mais. Quando você faz mais, pensa que ele vai elogiar, ele fala assim, o que você está esperando? Isso não fez mais do que sua obrigação. Desenvolva. E assim, eles são insaciáveis, os benfeitores. Só o mal é saciável. O mal você faz um dia, você passa no sinaleiro e bate alguém lá, do seu vidro. Oh, me dá uma esmola aí, você pega uma moeda de 10 centavos e dá na mão dele. Não parece que seu carro até flutua, você está até numa nave assim do seu ego? Esse é o mal. Desculpa falar, mas esse é o mal. Porque o benfeitor vai fazer assim, não acredito que você deu uma moeda para um homem desse. Eu não acredito que você fez isso. Ele está errado. Compreendeu? Mas o bem vai falar, oh, que coração bondoso. Da próxima vez deixa uma nota de 10, 50, de 100. Não é isso. O mal, ele enche o nosso ego. Tudo que você fizer de mínimo, de bom, ele enche o seu ego. Para que você, já satisfeito, não faça nada além do mínimo. O bem, o bom, você está fazendo o teu máximo, ele ainda está olhando e braço cruzado, dizendo, e aí, só isso? Ah, isso não dá para servir a Deus. Por quê? Para que você nunca sinta que fez o máximo e sem saber que era o máximo que você estava fazendo, você se supera. Porque as pessoas que fizeram o impossível é porque elas não sabiam que era impossível o que elas estavam fazendo. Por isso que elas faziam. Porque a palavra impossível é uma crença. Quando você fala, estou fazendo o meu máximo e muito a servir para Jesus, é uma crença, não que é verdade. Então, quando você não deixa se tomar pela crença, você vai cada vez fazendo mais. E aqui, ele continua dizendo assim, ó. Então ele fala, repousa, prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado. Atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Criminosas quando houve uma intenção, mas pode também ser pelas atitudes errôneas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, sabendo de tudo isso, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, ou seja, ficar atendendo os seres humanos em pedidos materiais, pequenos, simples, pessoais, sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo que a humanidade se encontra, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Os céticos, as pessoas que estão hoje combatendo o contato com o mundo espiritual, contato com seres extraterrestres, contato com tudo que seja religioso, eles sempre falam as mesmas coisas, e bastante pueril, bastante simples a maneira deles indagarem, né? Eles se esquecem que nós somos crianças infantis. E como é que uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita na espiritualidade, que dá muito valor para a humanidade, ser humano, vai aceitar a ideia de que ele é infantil? Bom, primeiro o ego, o orgulho, a vaidade, não vai deixar isso dele pensar isso facilmente, não. Para ele é a pessoa mais inteligente que ele conhece. Certo? Para começar a conversar com uma pessoa, ela tem que se achar mais simples de todas as demais. Não é outras pessoas da Terra. Quando a gente fala que a humildade é nos colocar onde estamos, não é em relação aos nossos irmãos,
na Terra, porque todos nós estamos aqui no mesmo buraco. É entender, é imaginar que nós somos das inteligências mais simples que existe no universo. Aí é uma coisa diferente. Nesse sentido, que existem outras inteligências diferentes dessas encarnadas aqui na Terra, e que essas inteligências são muito, mas muito mais evoluídas do que nós aqui encarnados. Nesse sentido, nós somos infantis. E por isso, todas as nossas exigências para crer em Deus não são satisfeitas. Compreenderam? Por isso que eles ficam muito bravos. Se me aparecer um espírito agora, eu passo a acreditar. Não acontece. Se eu tiver uma inspiração agora, não acontece. Se eu tiver um sonho, não acontece. Tudo que eles já pediram. Tem uns que chegam assim, olha, eu já fiz 10 disputas com Deus. Se Deus existisse, ele atendia qualquer uma dessas 10. Ele não atendeu até agora, não acredita em Deus. Como é que uma entidade espiritual evoluidíssima, que nos vê uma criança, vai atender o pedido de uma criança? Ele sabe até o mal que aquela criança está pedindo para ela mesma. Imagina que uma criança queira tocar o dedo na tomada e dissesse assim: pai, eu só vou acreditar que você me ama a hora que você deixar eu tocar o dedo na tomada. Você vai deixar ele tocar o dedo na tomada? Você vai falar, tá, meu filho, o dia que você crescer, você vai saber disso. Agora, enquanto o seu pai, eu não vou deixar você tocar o dedo na tomada. Então eu nunca vou acreditar que você me ama. Tudo bem, agora você é uma criança. E tudo que você pensa, tudo que você fala, todas as calúnias que você vai dizer sobre mim, é compreensível. Você vai crescer e vai mudar. É assim que a espiritualidade nos vê. Que toda calúnia que a gente fala, que toda acusação, que todo afrontamento, que toda pedido de prova, os espíritos, é uma criança. Ele diz, deixa pra lá. E ele diz assim, os efeitos espirituais, paranormais, mediúnicos, seja o que for, quando levado a laboratórios de experiências, caem por terra. Não consegue ser replicados. Oh, meu Deus. E aí aquela história assim, como você vai poder replicar uma experiência com seres inteligentes? Uma energia elétrica, eu numa fase o neutro, a luz na lâmpada, ela acende. E quantas vezes eu fizer isso, ela acende. Positivo e negativo, um atrai o outro. Quantas vezes aproximar, eu vou atrair. Inteligências, como é que eu faço isso? Eu tenho como comandar alguém, falar toda hora que eu mando um texto? Quem vai se submeter a mim? Impossível. Então, a análise de seres inteligentes, de inteligências, são diferentes de coisas inanimadas, né? Então, Cristo, evidenciando tudo isso, ensinou-nos a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo no presente estado evolutivo é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, ele reservou trabalho e sacrifício aos companheiros amados. Então, para ocupar-nos a cabeça, olha, o método divino é um método que a gente às vezes fica falando para todo mundo na sociedade. Às vezes você tem penitenciária para pegar e colocar o bandido para ficar sem fazer nada e aprender a sofisticar o erro. E quando sair dali, porque a escola, né, a escola dos bandidos é cadeia. Ele entra por um crimezinho que não deu certo e sai de lá um doutor especialista em crime. E aí então, ao invés de fazer isso, porque não ocupa a cabeça das pessoas com trabalho, isso, Olha aí, ó. Aqui nós estamos lendo a mesma coisa. Ó. Por esse motivo, ele reservou aos seus seguidores trabalho e sacrifício, aos companheiros amados, para que ocupe a cabeça e trabalhe, produza, e com a experiência do trabalho e da produtividade resultante, nós vamos crescendo, a maturidade vai evoluindo, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real
com valioso patrimônio de estáveis edificações. Ainda mais, hein? O trabalho e o sacrifício vai fazer eu alargar minha experiência e comprovar a teoria da bondade e do bem. Porque eu vou praticar o bem, vou ter retorno do bem, vou entender que ele é real, ele é verdadeiro, e aí então isso vai fazer com que eu fique focado em produzir bondade e viver das consequências benéficas da bondade. Fantástico, é uma roda, mas ela tem que girar pela primeira vez. Não tem como eu só dar uma partidinha e já querer ter benefício. Eu passei milênios de anos girando a roda da maldade, da ignorância, da imprudência, do vício, dos defeitos. E agora eu quero rapidamente o retorno da bondade. Vai levar tempo, a roda tem que dar a primeira girada. Bom, e ele está dizendo assim, ó, senão a gente se perde na ilusão. E para que a gente então chegasse na vida real, na vida espiritual, é a vida real, de lá que nós viemos, para lá que nós vamos voltar, com valioso patrimônio de estáveis edificações, ou seja, históricos, reais, de obras verdadeiras, de práticas do bem, com consequências benéficas, ou seja, um currículo invejável, não é só teórico, só proposta, só sonho. Então, para que eu saia da teoria e vire prática, eu tenho que trabalhar e sacrificar. Eis, continuando, e último parágrafo, eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência. Por isso você não vai ouvir ninguém dizer assim, que servir ao Cristo na terra, ao bem, ao reino dos céus, a implantação do reino dos céus na terra, é algo maravilhoso, algo bom, algo benéfico, algo fantástico. Não vai. Porque esse prazer é para inconsciência. Quem tem consciência não consegue ver prazer nisso não, tá? Mas da sublime certeza, ele está falando, olha, não é um prazer da inconsciência, quer dizer, não vai ser fácil, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para os júbilos imortais. Então, a dor é o adubo. Até existem outro método. Vamos fazer essa pergunta. Será que existe outro método de aprendermos o bem? Que não seja dor e sacrifício? A dor e o sacrifício é nós que escolhemos. Mas existe outro método? Eu acho que existe. O método de fazer certo. De acertar sempre. De fazer a melhor escolha sempre. Vamos supor que eu nascesse agora. Primeiro dia de existência como um ser humano. Consciência. Sei que existo. Eu nasci simples e ignorante. E por um acaso, vamos colocar aqui no nosso exemplo, todas as minhas escolhas entre direita e esquerda, eu sempre fiz a melhor, a mais correta, a mais certa. Nunca falhei, não importa qual é o motivo, mas vamos supor que eu nunca tenha falhado, escolhido nada errado, nada falha, nada equivocado. Então eu fui aquele espírito perfeito desde a primeira escolha. O que aconteceria quando eu chegasse lá em cima na evolução? Eu teria uma dúvida. Qual dúvida eu teria? E se eu escolhesse do outro lado? Por que será que do outro lado ninguém quer que a gente vá? Que mistério tem aquele outro lado? Por que papai e mamãe me proíbe? Tudo que é proibido é mais gostoso. Eu seria um espírito evoluído que não conheceu o mal, nem as consequências maldosas advindo do mal, desastrosas. É natural que eu ia ter curiosidade.
e poderia levar-me ao desequilíbrio, levar-me para o caminho errado, de livre e espontânea vontade, apenas pela curiosidade. Então, o caminho tortuoso, os caminhos errados, os caminhos falhos que nós escolhemos, eles são a grande oportunidade de aprender. Sem a dor como consequência advindo das minhas escolhas, sem prejuízo, eu nunca iria saber o que está certo e o que é errado. Se quando eu escolho errado, eu ganho tudo de bom. Se quando eu escolho certo, eu ganho tudo de bom, qual que é a diferença entre um e outro? Então não tem condições. A dor, ela faz-se necessária, não sofrimento. Sofrimento é a minha visão da dor. É quando eu não aceito a dor. Eu acho injusto, eu não concordo. Mas quando eu aceito a dor, que a dor é as consequências danosa da minha escolha errada. Errada para quem? Para mim, não para Deus. Tudo está certo. Até a escolha que você fez errada está certa. É melhor você dar um passo na direção errada do que a vida inteira no mesmo lugar. Então está tudo certo. Suas escolhas são sagradas para você. Deus abençoa todas as suas escolhas. Senhor, eu vou escolher a esquerda, o mal. Posso? Pode. Vai em paz, meu filho. E espero que você aprenda ainda com as consequências e continue me amando e me servindo e corrija o seu erro. Ninguém vai te impedir. Um benfeitor nunca nos impedirá das maus escolhas. Então, hoje nós podemos encerrar aqui dizendo simplesmente das duas lições. Madalena mostrando para nós que a mensagem do Cristo vai ser para todos do planeta, independente se é cristão, se não é cristão, se é cético, se é ateu. Isso é muito importante, porque para o mundo espiritual não existe diferença alguma entre os filhos de Deus. E se Jesus tivesse que vir na Terra e aparecer para uma pessoa, quem será que ele apareceria? Talvez para o mais cético do mundo. Qual é o problema? Talvez eu estaria pensando, vai aparecer para Divaldo Franco, se Chico vai aparecer para Chico. Talvez ele aparecer para o homem mais cético do mundo. Por que não? Para dizer mais uma vez, eu estou com todos, sem exceção. Com todos. Alegria cristã, mostrando para nós que é muito importante a gente entender as mensagens que nos vêm, porque hoje nós estamos sendo assaltados muito no descanso e no prazer. Descanso, prazer, descanso, prazer, descanso, prazer. É como se nós viéssemos para o mundo para isso. A gente descansa para ter prazer. A gente cansa de ter prazer, então descansa. Descansa e prazer, entenderam? Isso são duas coisas que nos ocupam a nossa existência na Terra. E quando a gente desperta, já passou muito tempo. A ideia com a evolução de nossas consciências é que uma criança, quando ela cresce, quando ela chega a adquirir certas responsabilidades, ela entende que a diversão só é válida e possível, correta, quando os deveres estão cumpridos. Então, quando eu estiver prazer e descanso, e pensar, e meus deveres espirituais estão em dia, estou cumprindo esse dever, minha reforma íntima, minha evolução, está tudo certo, então eu tenho tempo. Se não, eu não tenho tempo. Aí, quando você vê um jovem querendo se divertir sem os deveres cumpridos, ele não é irresponsável, insensato, imaturo, aproveitador, blá, 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 blá. A gente dá um monte de título para o jovem e até castiga e pune, porque ele não quer cumprir o dever e quer só se divertir. E nós não estamos fazendo isso muitas vezes com a nossa vida. Então a gente precisa refletir se estamos nos tornando pessoas maduras espiritualmente, tá? Espiritualmente. Se eu hoje sei, descobri, entendi
compreendi os meus deveres espirituais. De mim, da minha personalidade para com o meu próprio espírito. Da minha existência física para a minha própria evolução. Não é com os outros. É comigo. É reforma íntima que nós estamos. Não para reformar os outros. 2 lições muito boas, tá? Encerrando e mostrando que o cristianismo já nos deu muitos sinais de alegria, muitos motivos de alegria. E que, mergulhados aqui nós nesse planeta, é natural que os banhos de dificuldade, de sofrimento, de desespero, de dor, eles vão ser maiores. Mas quando a gente frisa o que o cristianismo trouxe na nossa vida, vamos lá. Eu vou pedir para que quem sentir a vontade, comente aí, se depois que ele descobriu a doutrina cristã, não é espírita, cristã, seja qual denominação for, se já não teve algum benefício advindo da sua escolha do cristianismo, se o cristianismo não lhe trouxe algum benefício, tá? Mesmo você que muitas vezes não seguiu, não leu tanto, não estudou tanto, mas o pouco que você já pôde perceber na sua simplicidade, puxa, eu devo isso ao cristianismo. Coloca aí sua experiência, se você sentir à vontade, ou simplesmente diga assim, não, eu consegui sim muitos benefícios. Porque o cristianismo já nos trouxe muitos benefícios. Lógico que mergulhado no oceano nosso terreno, totalmente material, pode às vezes nós deixarmos no campo de esquecimento. Mas que nos trouxe, nos trouxe.